Na escola, aprendemos a escrever, a contar, a sonhar com o futuro e fazemos amizades para a vida toda. Mas também é na escola que enfrentamos medos, diferenças e conflitos. Em 2015, Bento Gonçalves deu um passo fundamental para transformar relações dentro das escolas, com parceiros importantes como a Promotoria Pública, e buscou um novo caminho na resolução de conflitos. Através da Lei Municipal número 5.997, sancionada pelo então prefeito Guilherme Pazin, nasceu um projeto pioneiro, o Programa de Pacificação Restaurativa e a Central de Orientação Restaurativa Escolar, a CORES. Foi o início de uma nova forma de lidar com os conflitos, com escuta, com responsabilidade, com respeito. Desde então, centenas de círculos de paz foram realizados nas escolas da nossa cidade. Mais de 6.000 pessoas acolhidas, alunos que voltaram a estudar, relações reconstruídas, feridas que começaram a cicatrizar. A justiça restaurativa recupera vínculos, afetos, através da escuta ativa que valoriza e dá importância aos sentimentos, às emoções que também precisam de cura. A justiça restaurativa convida todos a construir a resposta juntos, porque quando escutamos com o coração aberto, quando damos voz, quando oferecemos a chance de recomeçar, estamos educando para muito mais do que provas e boletins. Estamos educando para a vida. Justiça restaurativa nas escolas, uma lei que virou prática, um programa que virou exemplo, uma cidade que escolheu a paz. Fique agora com o nosso SMEDcast especial sobre os 10 anos do Programa de Pacificação Restaurativa e da Central de Orientação Restaurativa Escolar. Olá, bem-vindos a Mante! Aqui na nossa atmosfera você vai encontrar salas privativas, salas de atendimento, sala de reunião, espaço de coworking, espaço para eventos e sala de gravação de podcast. Mante, onde empresas e ideias crescem juntas. Bem-vindos ao nosso SMEDcast especial, onde vamos celebrar 10 anos da Lei da Justiça Restaurativa em nossa cidade. Hoje vamos explorar como essa lei mudou vidas, reconstruiu comunidades e trouxe esperança para aqueles que mais precisam. Eu sou Marlisete Alessi, instrutora e facilitadora dos Círculos de Construção de Paz. E eu sou Vanessa Marconi, também como a Marli, instrutora e facilitadora de Círculos de Construção de Paz. Neste SMEDcast, vamos mergulhar na história da justiça restaurativa, ouvir histórias de sucessos e desafios e discutir o impacto que essa lei teve em nossa comunidade. Vamos explorar como a justiça restaurativa pode ser uma ferramenta poderosa para promover a paz, a reconciliação e a justiça. Em 5 de novembro de 2015, constituiu-se a Lei Municipal número 5.997, instituindo o Programa Pacificação Restaurativa no município de Bento Gonçalves. E então o prefeito Guilherme Pazin fez saber que a Câmara de Vereadores de Bento Gonçalves aprovou e sancionou a seguinte lei. Fica instituído o Programa Municipal de Pacificação Restaurativa, que consiste num conjunto articulado de estratégias inspiradas nos princípios da justiça restaurativa, abrangendo atividades que promovam a cultura de paz e do diálogo. O programa de que trata o caput deste artigo sugere a implementação e a oferta de serviços de solução autocompositiva de conflitos. Iniciamos nesse momento convidando duas colegas da educação. É um prazer imenso ter vocês duas conosco hoje. Queremos agradecer a você, orientadora Vera, e a você, a nossa ex-coordenadora da Central, Janete, por compartilharem conosco experiências e sabedoria em justiça restaurativa. Mas antes de iniciarmos, gostaríamos que vocês se apresentassem. Eu sou a orientadora Vera Lucisfredo, trabalho aqui na escola Tancredo de Almeida Neves desde 2017, né? Vai completar 8 anos, então agora em junho deste ano. E para mim é um prazer enorme estar aqui com todas vocês. Vocês sabem que vocês são minha inspiração, admiro muito o trabalho de vocês e é por isso que eu estou seguindo esse exemplo.
espero, né, estar fazendo assim de acordo com o trabalho de vocês, porque realmente vocês são exemplos aqui para nós. Meu nome, então, é Janete, né? Maria Ziero Lunelli. Iniciei em 2013. Conheci, na verdade, em 2013 a JR, né? E em 2014 fiz a primeira formação. E nessa formação, então, nós levamos para a secretária a ideia de iniciar o trabalho nas escolas, né? Trabalhar com as orientadoras para que elas pudessem desenvolver dentro das escolas. E já não estou mais na SMED, né? Já estou fora, mas assim, é um trabalho que fica na gente, porque como facilitadoras, o mesmo objetivo que nós temos de desenvolver esse trabalho, ele acaba nos tocando. Então, é algo que também muda a vida da gente, a gente leva isso, né, para sempre. Não é algo que fica estanque, que pare. A gente leva para sempre e ele está comigo, né? Trabalho que está comigo. Muito obrigada pela belíssima apresentação de vocês. E agora nós iniciamos, então, a nossa conversa a respeito da justiça restaurativa. Quantos círculos de construção de paz entrou na sua vida? Bom, na minha vida, o Círculo de Construção de Paz começou quando eu comecei a trabalhar aqui em Bento, em 2017, né? 2017, então, eu trabalhei com a Janete, né? Que introduziu, que eu ouvia falar muito sobre o Círculo de Paz, e eu tinha uma curiosidade muito grande em conhecer, em saber, em colocar em prática como isso acontecia, né? Até porque nas nossas vivências, nas nossas formações mensais, né, Janete? Nós tínhamos os círculos, né? Aconteciam, a Janete fazia ali a nossa recepção, nos acolhia já no formato de um círculo, né? Onde a gente nos apresentava, onde a gente podia falar um pouquinho sobre a gente e escutar um pouquinho também as nossas colegas. Eu achei aquilo maravilhoso e fiquei muito encantada com tudo isso, né? Porém, eu ainda não tinha, né, a formação, estava então ansiosa, aguardando até que chegasse esse dia, que aconteceu em 2020. Mas antes da minha formação, eu já comecei a colocar em prática, né? E o meu primeiro círculo foi na escola com uma turminha de primeiro ano. E nessa época, quem veio lá para ser as facilitadoras, desculpa, foi a Marlisete, né? E a Wanda Menezes. Então, elas foram até a minha escola, a gente participou desse círculo, né? E eu fiquei encantada, assim, com as crianças. Eu não tinha visto ainda aquilo acontecer, né? E eu admirei muito esse trabalho, porque, que nem a gente estava falando antes, é um trabalho que a gente pode atender uma turma de 20, 30 alunos, né? Ao mesmo tempo, né? Então, assim, que nem eu digo, é um momento de escuta, um momento de fala, onde todos eles têm a mesma oportunidade de serem ouvidos, né? E o que me encantou muito é esse trabalho do objeto da palavra, né, do bastão da palavra, que só pode falar ali quem está com o objeto e as demais crianças escutam. Então, só por isso, assim, eu achei o máximo, assim, as crianças ficarem sentadas em silêncio, escutando os colegas, né? Que hoje a gente sabe que eles têm uma dificuldade enorme em escutarem, em ouvirem, em dialogar. Então, assim, eu já comecei a ficar encantada com esse trabalho desse primeiro momento. E depois disso, então, eu fiz a minha formação em 2020, mas a partir de 2017, com as meninas me orientando no primeiro círculo, eu comecei a colocar em prática, né? Os círculos, as práticas, né? Restaurativas, né? E desde então não parei mais, né? Então, o círculo veio realmente para ficar na minha vida, porque eu acredito muito, né? Que nem vocês colocaram, é uma ferramenta poderosa, né? E é um momento onde a gente pode escutar as crianças, que hoje eles estão realmente muito sozinhos. A gente sabe que o contexto de hoje, assim, é os pais trabalhando muito fora, as crianças e adolescentes em casa sozinhos, muitas vezes nas telas, né, muito agitados, muito hiperativos, né, com déficit de atenção. E esse é o momento que a gente consegue trabalhar tudo isso, né, além de resgatar valores, de ouvir também, né, as angústias, as dúvidas, as incertezas, porque muitas vezes eles querem ser ouvidos, né? E muitas vezes, como os pais trabalham fora, eles não têm esses momentos, né? Então, na escola, a gente consegue isso. Então, sim, realmente que nem a gente colocou, é algo que vem e não é estanque, não vem para encerrar, e sim para dar continuidade. E é bem assim, o que a Vera coloca era o nosso objetivo de atingir. Então, hoje a Vera está trazendo
né? É um case para a gente, está trazendo tudo isso de informações, acrescentando e também mostrando, né, os resultados, enfim, as percepções e tudo aquilo que a JR preconizava na época, né, de nós que a gente conseguisse atingir as crianças, conseguisse atingir as pessoas que fossem trabalhar com as crianças e conseguisse atingir as crianças para ter essa percepção que hoje ela está trazendo, que elas estão tendo dentro da escola, que é justamente isso, a escuta, a questão dos valores, que estão muito perdidos, né, porque as crianças estão realmente muito sozinhas, não tem mais orientação como antes a gente tinha, e isso é normal, porque os tempos mudam, então isso vai acontecer e cada vez mais. Então, na verdade, eu acho que os frutos estão sendo devagarinho colhidos. É um trabalho muito lento mesmo, né? Porque o círculo é algo vivo, ele acontece naquele momento e vai atingir, talvez não a todos. E com essa continuidade de ir fazendo aos poucos, eu acho que esse é um trabalho que a gente dizia isso. Nós queremos ver na adolescência, a gente quer ver quando eles crescem, para ver como é que isso vai repercutir, qual é o resultado, não é um resultado prático, mas assim, esse resultado dessa mudança. E que bom ouvir a Vera dizendo que ela está acompanhando e que ela está tendo essa percepção e está percebendo que tudo isso está acontecendo. É gratificante, né? Para nós que começamos, vocês começaram aí logo junto comigo e como é importante, né? A gente perceber que isso está dando certo. Colhendo os frutos. Colhendo os frutos. A gente está colhendo os frutos. Como a justiça restaurativa contribuiu para o bem-estar da escola? Bom, a justiça restaurativa ela contribui diariamente para a escola, né? Porque é uma forma de a gente prevenir os conflitos. Eu trabalho na escola como preventivos, né? Como uma prevenção. E essa prevenção que eu faço, eu sempre procuro todo ano organizar um projeto, né? Esse projeto eu procuro estar conectado com o projeto pedagógico da escola, né? E então eu faço essa entrada, né? Esse momento com todas as turmas. Né? E se tem necessidade também de alguma situação diferente, a gente trabalha também, né, conforme a necessidade daquela turma, daquele professor. Então, assim, os alunos já esperam todo ano, já me esperam todo ano, sabe, pela minha entrada, porque o círculo, ele é um momento, assim, de paz, né, é um momento de ouvir, de escutar, mas é um momento, assim, da gente se conectar, sabe, de criar vínculos, de estreitar os laços, né, que eu acho que isso que faz com que também eles tenham um respeito pela gente que trabalha na escola e por eles também, sabe? E o professor também está sempre presente. Isso é muito importante também nesse momento do círculo, né? Então, assim, ele é uma forma de prevenir, é uma forma de trabalhar os valores, né? Que nem eu disse, através da contação de histórias, enfim, dependendo o ano de cada turma, né? E também é uma forma, assim, da gente trabalhar com eles uma comunicação não violenta, que existe um diálogo, que a gente pode, através desse diálogo, prevenir ou resolver, se já existe o conflito, né? Porque, na verdade, as crianças, às vezes, elas não conseguem se dialogar, então elas agem de uma forma mais agressiva, né? E a gente está tentando mostrar para as crianças que não precisa ser agressivo quando eu vou conversar com alguém. Existem várias formas de eu conversar com essa pessoa sem ser agressiva. Então, é mostrar os valores, o respeito, a comunicação não violenta, né? Então, a justiça restaurativa, ela contribui demais. Eu acho que é um trabalho, assim, maravilhoso, lindo, e é um trabalho contínuo, né? É a constância. Então, desde que eu comecei a trabalhar os círculos, eu não paro. Todo ano eu entro nas turmas, faço círculos, além de outras práticas restaurativas, né? Então, acho que é isso, é manter esse trabalho, né? Não é um ano fazer ou não fazer, é manter. Eu acho que a constância é fundamental. Janete, essa pergunta é para você. Como a justiça restaurativa contribuiu para o seu bem-estar pessoal? Eu acredito que ela tenha até mudado, né, vários conceitos, várias formas de pensar, de agir. Porque como o círculo é vivo, a gente facilita, mas a gente aprende. A gente tem respostas e a gente se dá conta de algumas coisas da nossa vida também. E aí a gente faz uma reflexão e isso
eu acho que é o que vale para nós enquanto facilitadores, porque não é estar aí só escutar, mas também é perceber que a gente precisa fazer algumas mudanças em nós, porque é algo humano, é algo real, é algo que não está escrito. Nós temos, né, a sequência do desenvolvimento do círculo, mas o que nos toca é aquilo que acontece naquele momento. E aquele momento, ele toca mesmo. Então, quer dizer, seja feito com adulto, seja feito com criança, seja feito... nós tivemos várias experiências fazendo juntas, né, com a Marli e a Vanise. Vani, nós tivemos experiências, né, muitas, de voltar, então são coisas que ficam na gente e a gente só voltou porque a gente se deu conta. Então, como isso é importante, a gente se dá conta da necessidade de retornar e ouvir, escutar. O que falta é isso para todos nós, é a escuta. E não só escutá-los, mas nos escutar também. Porque a partir desse momento que a gente se escuta, e o quanto é importante estarmos juntas. Ele não é um trabalho de uma pessoa só. Ele é um trabalho que é feito em conjunto. Então, às vezes, a gente se aperta, assim, em algum momento houve algo que nos toca, assim, uma a mais, outra a menos, e a outra está ali do lado para nos amparar. Muitas vezes aconteceu comigo e contigo, né, Marli, também. Então, é algo, assim, prazeroso e gratificante que não tem, a gente leva para a vida mesmo. E mudou, sim, porque eu me sinto uma pessoa muito diferente depois que eu comecei a trabalhar com círculos. Muda sim. É difícil a gente mensurar, falar sobre as questões da mudança, né? Mas é uma mudança, assim, que a gente percebe que a gente tem, que a gente fez, e está ali, e para melhor. Isso que é importante. Que lindo, Janete. Obrigada, meninas. Vera, um momento em que a escola vivenciou a metodologia dos círculos de construção de paz. Olha, foram vários momentos, assim. E eu até me emocionei agora com as palavras da Janete, porque eu acho que quem coloca em prática, quem acredita, é porque é muito sensível, né? É porque é muito emotivo, assim. Porque eu me emocionei várias vezes também no círculo, sabe? Com as crianças, com a fala, enfim. Mas os círculos que foram vários marcantes, assim, mas que eu poderia citar aqui foi os círculos que a gente fez durante a pandemia, gente. Até a pandemia a gente fez os círculos online pelo Google Meet, marcava com as famílias, com as turmas, né? Tanto no turno da manhã com os adolescentes quanto com as crianças. E assim, foi muito lindo, sabe? Não era todo mundo que participava, mas os que participaram foi muito emocionante, porque foi um tempo difícil para todos, tempo de dúvidas, de inseguranças, que a gente não sabia realmente o que estava acontecendo, né? Quanto tempo ficaríamos fora da escola. E foi uma forma que a gente pensou juntos em ter esse momento para a gente ouvir essas pessoas mais do que nunca, né? Que elas estavam querendo falar, que elas estavam angustiadas, não podiam sair de casa, não podiam ir para a escola, então foi bem complicado para todo mundo, né? E então, assim, foi muito importante esse momento, assim, por isso que eu cito ele como exemplo. E eu lembro, assim, muitas falas de alunos pequenos que eles chegavam a dizer para a gente que amava a gente, sabe? Então, era uma forma da gente manter esse vínculo, esse contato, né? Mesmo nas suas casas e nós na escola exercendo o nosso trabalho, mas a gente tinha esse momento com eles também, para dizer, olha, a gente está aqui, independente de qualquer coisa. E era muito bom ouvir o relato deles, das experiências, das vivências que eles estavam tendo, porque a fala de um já conectava com a fala do outro, sabe? Quando tu começa a falar de ti, aquilo que estava acontecendo contigo, e o outro também se percebia, e como era bom tu perceber e ouvir e saber que não era só você, né? Que não era só você que estava passando por aquele momento, né, de angústia, aquele medo, aquela insegurança, né? Então, acho que foi um suporte, assim, sabe? Que a gente pôde deixar para as famílias naquele momento que foi um momento bem difícil para todo mundo. Então, para mim, marcou muito essa época aí da pandemia. Realmente, os círculos foram bem importantes nesse momento, poder proporcionar isso, né? Janete, a gente sabe que nessa época você também estava. Então, um momento que tu vivenciaste nas escolas a metodologia dos círculos de construção de paz. A Vera trouxe a questão da pandemia. Eu acho que o que mais marcou e o que mais, né, deixa
Foi esse legado que a gente deixou com as orientadoras. Verdade. Então, na verdade, esse trabalho que a Secretaria proporcionou que a gente fizesse, que permitiu, que apoiou, que esteve junto, né, para que a gente pudesse desenvolver, eu acho que esse foi o start, né? Esse foi o início, trazendo essas meninas para que a gente pudesse passar para elas, aprendendo juntos também, porque nós aprendemos juntos. Quando a gente iniciou os primeiros círculos, também a gente às vezes não tinha a noção exata, né, de como as coisas aconteceriam. A gente só foi percebendo ao longo do tempo de como ele realmente acontecia. No início a gente se perdia um pouco nessa questão da escuta, nessa questão porque assim são histórias que vêm de cada um, são situações de cada um e trazidas da escola, porque as orientadoras traziam essas situações todas das escolas. Então, algumas se assemelhavam, outras não, e aí a gente não tem a resposta, né? É isso que pega mais, eu acho, que a gente fica nessa angústia no início, quando a gente começou, porque a gente não tem respostas. Então, ao longo do tempo, depois desse trabalho intensificando, a gente pôde perceber juntas, né, as maneiras de conseguir trabalhar, embora o círculo é isso, ele é vivo, ele não tem uma regra, ele tem as normas a seguir, mas ele não tem uma regra. Então pode fazer com a mesma turma, num dia vai acontecer de uma forma, no outro dia essas pessoas estão predispostas de outra forma e a gente está de outra forma. Então é um aprendizado constante, é algo assim que não tem uma explicação lógica, não dá para a gente dizer, olha, é isso, né? Todo dia é um aprendizado, todos os círculos são um só e cada vez a gente aprende. Com elas, então, marcou, porque assim a gente começou a se sentir gratificada por conseguir que elas conseguissem levar isso para a escola, porque a gente não tinha condições de atender a todos, né? Então, através delas, com esse apoio, depois indo junto, né, participando junto, iniciando o círculo junto e tal, e a gente aprende sempre. Eu acho que hoje, se eu tivesse que fazer hoje, eu estaria aprendendo hoje de novo. Não seria algo, eu sei. A gente não sabe tudo sobre, porque a gente está lidando com pessoas, com seres humanos. E se hoje eu acordei ruim, eu provavelmente vou falar algo que esteja me machucando. E se hoje eu acordei feliz, eu provavelmente vou falar algo que né? Naquele momento de alegria. Então todo dia, é algo novo todo dia para a gente. E é essa mudança que traz na gente, que a gente consegue perceber isso. Nós somos humanos e cada dia é um dia na nossa vida, né? Na nossa vida. Cada dia é um dia. Vera, então a gente quer que tu conte um pouquinho como é que tu desenvolve os círculos na tua escola. Quais são os passos que tu segue? Conta um pouquinho pra gente. Então, quando eu fiz a minha formação, a gente já recebeu uma orientação com vários exemplos e vários círculos, né? Mas eu fui me organizando também, que nem eu coloquei antes, relacionando sempre com o projeto da escola, né? Então, eu organizo o meu projeto da orientação para cada ano letivo, né? Eu tenho um tema geral que fica conectado com o tema pedagógico da escola, né? E aí eu organizo, então, uma planilha, faço a marcação dos círculos com os professores, combino horário, tudo mais, me organizo, né? O que eu vou levar para esse círculo, enfim. E o círculo, então, eu organizo antes das crianças chegarem, eu já organizo, então, com cadeiras, né? Um círculo com cadeiras, ou com almofadas, ou com as classes, depende da atividade que eu vou desenvolver. Coloco o centro, né, o tapete central ali com alguns elementos, né, dependendo do assunto que eu vou retratar também do círculo daquele dia. E aí a gente inicia, tem toda uma sequência, né, a gente começa então com a cerimônia de abertura, que geralmente eu faço com uma respiração, né, uma prática meditativa. As crianças da minha escola estão muito acostumadas, porque eu faço isso diariamente, né, antes deles entrarem na escola, no coletivo com todas as turmas. Então eu faço essa prática, né, respiratória ali para eles se acalmarem, se conectarem, se concentrarem com aquela atividade. Depois, então, tem o check-in, né, onde eles vão se apresentar. Depois, a gente trabalha também a questão dos valores, diretrizes. Também sempre tem uma contação de história, né? E depois dessa contação de história, tem o check-out e a cerimônia de encerramento, né? Tudo isso
né, orientado pelo objeto da palavra, né? Então, só vai se manifestar quem está com o objeto. Esse objeto vai passando de mão em mão, uma hora pela direita, outra hora pela esquerda, para contemplar todos, né? Então, todos podem se pronunciar, podem fazer suas falas e os demais vão ouvindo, né? Então, é um momento, assim, maravilhoso, onde todos têm... todos são importantes da mesma forma, né? É um círculo que é democrático e onde todos têm a mesma oportunidade. Então, assim, realmente é uma forma de acolher essas crianças, esses alunos, é uma forma de trabalhar com eles todos esses valores, é uma forma de eles se conectarem uns com os outros, é uma forma de a gente conhecer cada um, de ouvir as suas histórias, sabe? E que nem a Janete colocou antes, né? O círculo é vivo, então às vezes tu vai programada para que aconteça de uma forma, às vezes no meio do círculo ele acaba mudando, porque tem aquele aluno que se emociona, que às vezes tu tem que parar um pouquinho, mas enfim, né? É uma forma de abordar todos eles, de contemplar todos eles da mesma forma, né? Então, eu acho que é muito válido esse trabalho, realmente, né? Porque ele contempla todos, né? E todos podem ali participar de uma forma bem dinâmica, né? E eu acho muito bom essa partilha das vivências, das experiências, porque muitas vezes o círculo, quando acontece principalmente com os adolescentes, eles têm uma certa resistência, né? Mas a partir do momento que algum colega abriu, falou, ele começa a se identificar. E aí ele pensa, nossa, eu também estou passando pela mesma situação, eu também me vejo assim, eu também me sinto assim. E aí eles começam a falar, isso que é o bom, sabe? Então, um dos combinados é sobre a privacidade, então eles se sentem à vontade, eles se sentem seguros nesse espaço, sabe? Para falar aquilo que eles querem falar naquele momento, porque eu acho que é algo que é muito, muito humanizado, assim, né? É algo assim que a gente se emociona com a história do outro, né? E então, que nem a Janete colocou, tudo é aprendizado, realmente é muito poderoso trabalhar dessa forma, com essa ferramenta. Janete, gratidão. Enquanto você falava, eu pensava naquela música da Sandy Júnior, Vamos Construir uma Ponte, né? Eu acho que tu nos deu todo o material para a gente construir, né? E a gente construiu ela, tá bem bonita, e a gente foi colhendo os frutos lá da escola, né? Olha assim, Vera, a gente não tem nem palavras para dizer o quanto a gente tem orgulho do teu trabalho, quanto tem orgulho daquilo que tu faz. Então, assim, ó, gratidão. Realmente, que momento, né? Com certeza a gente vai sair muito melhor do que a gente chegou. Nós honramos todos que passaram, e honramos os que estão, e honraremos os que virão. Então tá. Muito obrigada. Obrigada a vocês. Eu fico bem feliz, né, de estar aqui, poder contribuir de uma certa forma e, como eu digo sempre, é um trabalho que eu acredito. Então, eu não estou aqui falando coisas que realmente eu não faço porque eu faço. Então, eu acho que precisa de mais, até, né? Eu acho que realmente precisa mais. Às vezes a gente gostaria até de entrar mais vezes na mesma turma, mas devido ao tempo e correria a gente não consegue. Mas as crianças e os adolescentes precisam mais desses momentos, sabe? Fazer aquela pausa, vamos parar tudo agora com conteúdo, né? Agora a gente vai aprender de uma outra forma, vamos aprender outras coisas que são valores, conversar, aprender a ouvir, a aprender a falar no momento certo, né? A saber esperar. As crianças não sabem mais esperar. Elas estão tão agitadas que elas não, sabe, elas não esperam falar e elas começam, às vezes, se agredir, a brigar, porque não estão conseguindo se comunicar. Gente, isso é bem real, porque é bem presente nas escolas. Então, vocês vão lá na hora do recreio, vocês vão presenciar isso, né? Daí aparece a criança machucada, aparece a criança que se desentendeu com o colega, né? Mas faz parte, né? A gente sabe que faz parte, né? Sim. Mas a gente vai fazendo o nosso trabalho, né, Janete? Mas, assim, eu quero agradecer vocês porque... que eu nem coloquei no início, vocês são as minhas inspirações, começou pela Janete, né? Depois com a Vanise, a Marisete, então eu acho que vocês fazem um trabalho, assim, essencial, importantíssimo, gente. Obrigada. Tá? Você também. Todas vocês. Obrigada. Eu acredito que nós fomos abençoadas, porque como eu acredito também que por mais que a gente faça formações, nem todos vão ter essa sensibilidade de acolher o círculo, porque é um acolhimento também, né? E eu agradeço, grata muito a vocês, porque eu revivi hoje, né? Revi a Vera, vocês eu encontro um pouquinho mais seguido, e assim, reviver todos esses momentos, passou um filme na minha cabeça, assim.
A gente se emociona, né? Mas como não, né? Essas 4 pessoas que trabalham, que são sensíveis. São questões sensíveis que a educação precisa, e a gente sabe, enquanto formadores educacionais, né? Porque eu sempre digo que a nossa formação, nós somos profissionais da educação, como qualquer outro profissional. A gente tem que tirar aquela questão de eu sou professor, eu sou um profissional da educação. Eu tenho nas mãos responsabilidades. Né? Verdade. Então, e essas oportunidades que aparecem, que são ferramentas que vêm para ajudar, a gente tem que abraçar, porque é através delas que a gente vai conseguir plantar aquela sementinha na criança pequena, porque depois que fica adulto, né? Se não teve boas experiências e não teve, principalmente essa escuta que a Vera coloca hoje cada vez mais, que eles estão mais sozinhos, então precisando mais disso, e o círculo faz isso. Então eu acho que o círculo é assim a melhor ferramenta para a educação. Eu acredito, sempre acreditei, me tocou desde o início, foi a primeira coisa que veio, é isso que nós precisamos fazer. E graças a Deus que vocês participaram desse momento comigo, abraçaram, porque a gente precisa de pessoas que abracem, a gente precisa de Veras, a gente precisa de Marlisete, a gente precisa de Vanísias, a gente precisa de pessoas que abracem isso, né? Porque às vezes a escuta, é uma rodinha, não é uma rodinha, não é muito diferente. Rodinha tu faz com a criança de jardim de infância, é muito mais, vai muito além de uma rodinha. Então, quando as pessoas entenderem que não é uma rodinha, que é algo que mexe com sentimento, né? Nós somos humanos e nós vivemos de sentimentos, então é o básico. Parabéns, meninas. Parabéns. Muito parabéns por todas vocês, por todos os trabalhos desenvolvidos.